Fala aí, pessoal, beleza? Professor Cauê Monteiro aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o balanceamento de equações químicas. Imagine uma receita de bolo com ingredientes nas quantidades erradas. O bolo ele pode ficar muito duro, mole demais ou nem crescer, não é mesmo? O mesmo acontece nas reações químicas. Para que uma reação ocorra corretamente, os reagentes eles precisam estar em proporções adequadas. Mas como nós vamos determinar essas proporções? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje. Vamos resolver esse exercício juntos para entendermos como é que funciona o balanceamento de uma equação. Sob condições adequadas, uma mistura de nitrogênio gasoso e de oxigênio gasoso reage formando diferentes óxidos de nitrogênio. Duas dessas reações estão esquematizadas nas imagens ao lado. Então, aqui nós temos duas reações diferentes. A primeira, você vai ter uma certa quantidade de oxigênio, que é a bolinha vermelha, e de nitrogênio, que é a bolinha azul. Elas vão reagir e formar um óxido de nitrogênio. A segunda reação, você vai ter outra quantidade de nitrogênio e de oxigênio. Eles vão reagir e formar outro óxido. O que vai mudar na primeira e na segunda reação é a quantidade de nitrogênio, de gás nitrogênio e de gás oxigênio. Vamos lá. Compare as quantidades de átomos de cada elemento antes e depois da reação. Então, agora nós vamos contar as bolinhas vermelhas e azuis nos reagentes e nos produtos. Vamos lá, vamos contar quantos átomos de nitrogênio vai ter nessa primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nos produtos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio, professor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aqui nos produtos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, tá igual. Tá vendo que está equilibrado? Pausa o vídeo agora e conta na segunda reação. Vê o que você consegue descobrir. E aí, conseguiu? Se você contou direitinho, você vai ver que na segunda reação você vai ter 16 átomos de nitrogênio, tanto nos reagentes quanto nos produtos, e você vai ter 8 átomos de oxigênio, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Respondemos a primeira pergunta. Agora vamos responder a segunda pergunta. O que significa quando as quantidades de átomos dos reagentes e dos produtos são iguais? Isso significa que a reação está balanceada, pois segue a lei da conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, que vai dizer que a massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos. Imagine que é uma balança. A quantidade de átomos de um determinado elemento de um lado da balança tem que ser igual à quantidade de átomos do outro lado da balança. Ela tem que estar em equilíbrio. Se a reação não estivesse balanceada, seria necessário realizar o balanceamento da reação química, que é o que nós vamos aprender agora. Mas afinal, professor, o que é esse balanceamento? O balanceamento ele garante que os átomos de cada elemento estejam presentes na mesma quantidade, antes e depois da reação. Ele vai fazer com que essa reação obedeça à lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Caso isso não ocorra, ou seja, caso a balança esteja desequilibrada, é necessário inserir coeficientes estequiométricos antes de cada fórmula química. Se você não recorda, o coeficiente estequiométrico é aquele número maior que nós colocamos aqui antes de cada fórmula química. Quando ele não aparece, o valor é 1. Significa que nós temos uma unidade de cada molécula. Se for 2, nós teremos 2 unidades de cada molécula e assim sucessivamente. Por exemplo, nós temos aqui a reação da formação da água. Vamos ver se a quantidade de átomos nos produtos é igual à quantidade de átomos nos reagentes. Contem comigo. Vamos olhar primeiro aqui nos reagentes. Nós temos 2 átomos de hidrogênio, que formam o gás hidrogênio, e 2 átomos de oxigênio, que formam o gás oxigênio. Eles vão reagir e formar a água. Vamos ver se a gente tem a mesma quantidade de hidrogênio e de oxigênio no produto, no caso, na água. A água você vai ter 2 átomos de hidrogênio, H2, e 1 átomo de oxigênio. Eita, professor, está desbalanceado. Você tem 1 átomo de oxigênio a menos. O que eu posso fazer?
Vamos inserir mais uma molécula de água aqui, e aí a gente vai dobrar a quantidade de átomo de oxigênio. Olha só, inseri mais uma molécula de água, colocando o número 2. Significa que eu tenho agora duas H2O. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, equilibrou. Ó, 2 átomos nos reagentes, 2 átomos de oxigênio nos produtos. Professor, mas agora você desequilibrou o hidrogênio. Agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos produtos. O que é que eu faço? Bom, vamos adicionar mais 2 átomos de hidrogênio nos reagentes. E agora a balança ela se equilibra. Tranquilo? Professor, não entendi. Desenha para mim? Vamos lá, vamos desenhar. Aqui nós temos a mesma reação, a reação de formação da água. Temos o gás hidrogênio, em branco, e o gás oxigênio, em vermelho. Eles reagem e formam a água. Se você for ver, nós temos uma bolinha vermelha e duas brancas. A gente precisa ter quantas vermelhas? Duas vermelhas. Então, vamos adicionar mais uma vermelha aqui, ó, mais uma molécula de água. Então, adicionando mais uma molécula de água, nós temos agora duas vermelhas. O oxigênio ele está balanceado. Professor, e o hidrogênio? O hidrogênio desbalanceou, agora nós temos 4 nos produtos. Então, vamos adicionar mais 2 nos reagentes. Nós balanceamos a equação. Deu para entender? Vamos ver se vocês conseguiram entender de verdade. Por que é necessário realizar o balanceamento das equações químicas? E aí, pausa e tenta responder. Bom, para garantir que o número de átomos de cada elemento seja igual nos reagentes e nos produtos, mantendo a conservação da massa. Essa é a resposta correta. A segunda vai falar de quantidade de energia liberada ou absorvida, que não tem nada a ver com balanceamento de equações. Beleza? Professor, não entendi nem com desenho. Se fosse um jogo, eu entenderia. Bom, seu pedido é uma ordem. Você pode acessar agora o QR Code e nós vamos balancear as reações da síntese da amônia, da hidrólise da água e da queima do metano. Vamos lá. Temos aqui o nosso joguinho. Vamos clicar aqui em Introdução, para a gente aprender primeiro a balancear. Nós temos aqui a reação de síntese da amônia, onde o gás nitrogênio vai reagir com o gás hidrogênio para formar o gás amônia. Vamos adicionar um de cada. Adicionei o nitrogênio, adicionei o hidrogênio. E uma amônia, e um produto. Vamos ver se a equação está balanceada. Nós temos 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Mas nos produtos, nós temos 3 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. O que a gente faz para balancear? Ó, vamos usar essa ferramenta de balança para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha só, 2 nitrogênios nos reagentes e um nitrogênio no produto. A balança está desequilibrada. E aqui nós temos 2 hidrogênios nos reagentes e 3 nos produtos. A balança está pendendo para o lado dos produtos, no caso do hidrogênio. Vamos equilibrar? Vamos adicionar mais um nitrogênio. No caso, mais uma amônia, porque a gente não pode adicionar só o nitrogênio. A gente tem que adicionar o composto todo. Pronto. Agora nós equilibramos a quantidade de nitrogênio, de átomos de nitrogênio, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Professor, mas desequilibrou o hidrogênio. Olha só, agora nós temos 6. O que a gente faz? Vamos adicionar aqui também, ó. 4, 6. Equilibramos. Balanceamos a reação de síntese da amônia. Vamos para a próxima? Vamos para a hidrólise. Antes de eu fazer, tenta fazer aí. Ó, adicionamos um de cada. E agora nós vamos balancear. A água, ela se dissocia e forma hidrogênio e oxigênio. Vamos ver. Temos um oxigênio, 2 oxigênios. Vamos adicionar mais um oxigênio, adicionando mais uma molécula de água. Agora equilibramos o oxigênio, desequilibramos o hidrogênio, a gente adiciona mais 2 hidrogênios e balanceamos a equação. Por último, vamos para a queima do metano. Adicionando um de cada. Vamos lá. Vamos começar balanceando o carbono. O carbono nós já temos um aqui e um aqui. Está balanceado. Está vendo nossa balança?
Vamos olhar agora para o oxigênio. Nós temos 3 de um lado e 2 de um outro. O que a gente pode fazer para balancear o oxigênio? Bom, professor, vamos adicionar mais uma aqui? Como é que fica? Eita, e agora? Vamos tentar esse. Opa, conseguimos! E não é que só balanceando o oxigênio, nós já conseguimos balancear a quantidade de hidrogênios também. Beleza? Se você quiser jogar, você vai ter aqui os jogos, ó, com nível 1, 2 e 3. Isso vai te ajudar a aprender mais, certo? Vamos voltar para a nossa aula. Então, agora nós vamos resolver este exercício. E eu deixo esse desafio para você tentar fazer primeiro. Vamos ver se vocês conseguem acertar. Hidrogênio reage com nitrogênio formando amônia. A equação não balanceada, que representa essa transformação, é H2 mais N2 dá NH3. Outra maneira de escrever essa equação química, mas agora balanceando-a e representando as moléculas dos três gases é. E aí, conseguiu achar a resposta correta? Bom, se você marcou letra B, você acertou. Ó. Nós temos 3 hidrogênios, 3 moléculas de gás hidrogênio aqui, que vai dar um total de 6. Aqui nós temos 2 moléculas de gás amônia, que vai ter 6 hidrogênios também. Temos 2 átomos de nitrogênio no gás nitrogênio e 2 átomos de nitrogênio nas 2 moléculas de amônia. A resposta é a letra B. Então, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo suas dúvidas e sugestões, compartilhar para os seus colegas e também ativar o sininho para não perder a notificação das próximas aulas. Um forte abraço e até a próxima!